Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa em educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje teremos um convidado que vai conversar conosco sobre nutrição e adubação de plantas forrageiras e seu uso para recuperação de áreas degradadas. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Estou aqui então com o professor Luiz Aleone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Vamos nós para mais um SoloCast, podcast do Solo Agro. Isso aí, vamos começar mais um podcast. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Flávio Henrique Silveira Rabelo. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade José do Rosário Velano, a Unifenas, mestre em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc, doutor em Biologia na Agricultura e no Ambiente pelo SENA, com período no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Hasselt. Realizou pós-doutorado junto ao Departamento de Ciência do Solo da Exalc, com período na Universidade de Hasselt também. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Lavras e ele atua na área de nutrição mineral de plantas. Ele atua também como professor convidado no Programa de Educação Continuada em Agricultura Sustentável, o Solo Agro, da Exalc USP. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui conosco. Imagina, eu que agradeço muito a vocês pelo convite, pela oportunidade de participar desse podcast do Solo Agro, SoloCast. Isso aí, muito bom ter a sua presença. Vamos conversar um pouco, então, sobre a nutrição e adubação de plantas forrageiras, né? Isso. Acredito que um questionamento que possa ter ali dos nossos ouvintes seria: qual que seria, então, o nutriente mais importante para a produção ali de biomassa das plantas forrageiras, que talvez isso seja uma questão importante, né, nesse cultivo? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu, como professor atual de nutrição mineral de plantas, a tendência seria de falar todos os nutrientes são extremamente importantes, né? Mas, no caso das pastagens, fundamentalmente o nitrogênio é o nutriente que vai determinar a capacidade produtiva das plantas forrageiras. É de longe aquele que vai aumentar mais a produção de forragem quando aplicado. Eu tenho um trabalho publicado numa revista chamada Idésia, para quem tiver interesse em acessar, está disponível no meu currículo lá, é só acessar depois. E nesse trabalho nós avaliamos, por exemplo, a aplicação de diferentes doses de NPK, com diferentes concentrações de fósforo, de potássio, e comparamos os resultados somente com a aplicação de nitrogênio, na forma de ureia, em outras formas, por exemplo, aplicando fertilizante Super N. Isso para avaliar o quê? Na condição do produtor, se ele não tem dinheiro para investir numa calagem, numa gessagem, numa adubação fosfatada, onde é que ele vai colocar dinheiro para aumentar a produção de forragem? É no nitrogênio. E aí os resultados desse nosso estudo mostram claramente. Se você não tem dinheiro para fazer todo o procedimento adequado da nutrição das pastagens, faça apenas a adubação nitrogenada. É aquela que vai aumentar e muito a produção de forragem. E vai melhorar também a qualidade da pastagem. O nitrogênio interfere em vários processos fisiológicos na planta, especialmente nas plantas forrageiras, que alteram a qualidade da planta, aumenta o teor de proteína bruta, diminui teores de fibras ruins, que são indigestíveis no rumen dos animais. Então, há uma série de alterações benéficas promovidas pelo nitrogênio. Então, se você não tem dinheiro e quer fazer uma adubação ou está com dinheiro regrado, invista no nitrogênio. Ah, sim. Muito legal. Bom, Flávio, um prazer ter você aqui. Você teve a sua formação começando em Alfenas, né? Sim. Passou por Piracicaba, foi para a Bélgica e depois fez o pós-doutorado. Eu tive o prazer de supervisionar o seu pós-doutorado.
E fico muito feliz de ver o sucesso, né, Thaís, desse pessoal Sim, que com passa pela certeza. gente e chega numa universidade super conceituada como a Universidade Federal de Lavras, né? Então, Sim. primeiramente, parabéns pela sua carreira e desejo muito sucesso a você lá em Lavras, né? Só para quem está nos assistindo e ouvindo e talvez não esteja familiarizado, o Lattes, que o professor Flávio comentou, é um currículo que você encontra de todos os profissionais no site do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, CNPq. Você entra com Lattes, com 2 T's, L-A-T-T-E-S, e você acha centenas, milhares de currículos, né? Flávio, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que é muito interessante, o pasto, durante muito tempo, foi considerado uma cultura extensiva, né? Que às vezes nem era adubada, né? A gente sempre ouve falar de pasto como uma área que às vezes não é considerada uma cultura economicamente tratada como uma soja, um milho, algodão, uma cana-de-açúcar, né? Eu queria ouvir a sua opinião, o seguinte, com esses sistemas agora integrados de lavoura, né? Integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária, e mesmo a necessidade de mais produção por área sem entrar em novas áreas, me pareceu que houve um crescimento muito grande no interesse na nutrição dessas plantas forrageiras, né? Para aumentar a produção, como você comentou, e não precisar entrar em novas áreas, né? Sim. Como um especialista da área, é isso que você percebeu mesmo? Aumentou nos últimos anos o interesse e a importância por considerar as forrageiras também como plantas que requerem correção do solo, requerem, como você comentou, nitrogênio. Sim. A gente ouve falar muito da resposta para enxofre, né? Então, eu gostaria de ouvir essa sua opinião sobre o que está acontecendo nos últimos anos, sobre a importância dessa área. Você colocou muito bem. Muita gente ainda vê pastagem como algo, eu não preciso investir. Tá lá, vai crescer de qualquer maneira, os animais vão se alimentar e para que eu vou colocar dinheiro lá? Fazer uma calagem, uma gessagem, uma adubação. Mas isso mudou de fato nos anos mais recentes em função de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. E aí o pessoal quer maximizar a produção e para maximizar a produção é preciso entender de manejo de pastagem, porque ela compõe o sistema e para a planta crescer melhor, ela tem que estar adequadamente nutrida. Então, de fato, o interesse cresceu bastante por conta disso. Mas ainda é muito comum, e eu falo isso porque meu pai é sitiante, tem vários vizinhos no entorno dele que tem pastagem. Quando eu vou ao sítio, aí eu vejo aquele cenário de uma pastagem pré-degradada, então ainda é muito comum, ainda precisa crescer muito o investimento, o entendimento de que pastagem é uma cultura e de que precisa ser adequadamente tratada do ponto de vista nutricional para aumentar a produção. Mas um cenário benéfico é que a quantidade de pastagens degradadas tem diminuído ao longo dos últimos anos. Algumas empresas que são da área de revenda de fertilizantes mais específicos para pastagem fizeram um compilado buscando dados de IBGE, de outras instituições, e aí chegaram à conclusão graficamente que tem diminuído a quantidade de pastagem severamente degradada, moderadamente degradada, mas tem havido também uma diminuição na área de pastagem. Já tivemos aí até 200 milhões de hectares de pastagem no Brasil, hoje a gente está com algo em torno de 160 e poucos milhões. Mas é fundamental fazer o adequado manejo. E até tem uma aula dentro do Solo Agro que é voltada para manejo nutricional das pastagens das plantas forrageiras. Bem interessante. Aproveitando o gancho, né, Thaís, que o professor Flávio comentou, se você entrar na página do Solo Agro, www.soloagro.com.br, você vê lá todas as opções de cursos, treinamentos, o podcast, o Solo News, que é um boletim semanal de notícias, os e-books que nós já publicamos, né? Então entre lá no site para conhecer um pouco mais como é que está funcionando esse grupo de extensão, esse programa de extensão que é o Solo Agro, né, Thaís? Isso mesmo. Fiquem sempre de olho que estamos sempre atualizando, então é importante, né, que as pessoas tenham acesso
a esse conteúdo, realmente. Olha, deixa eu aproveitar aqui que no início da pergunta do professor Eleone, ele falou que me supervisionou no pós-doutorado, então sempre que possível eu gosto de deixar um agradecimento aqui para 2 pessoas, 2 profissionais que eu digo que abriram muitas portas para mim, que foram muito importantes na minha carreira científica, que é o professor Lavres, que me orientou no doutorado, e depois o professor Eleone, que me supervisionou no pós-doutorado. Obrigado. Sou muito grato. Lavres, José Lavres Júnior, professor também dos nossos cursos do Solo Agro. É isso aí, muito bom. Eu acredito que também o pessoal que deve estar nos ouvindo, né, talvez quem está vendo pela primeira vez essa questão de nutrição de forrageiras, né, deve estar pensando, mas existe uma circunstância em que a eficiência dessa adubação ela é melhor ou ela não é tão eficiente, né? Existem essas diferenças quanto à nutrição, quanto a fazer essa adubação? Sim, sem sombra de dúvidas. Há uma figura muito clássica, por exemplo, que mostra o efeito do pH do solo na disponibilidade e absorção de nutrientes. E aí a faixa ideal desse pH varia entre 5,5 e 6,5. Dentro desse intervalo é onde as plantas conseguem absorver a maioria dos nutrientes. Então, por exemplo, nós temos condições tropicais onde o pH do solo normalmente é baixo, em torno de 4 em algumas regiões. Então, é necessário que a gente faça uma calagem adequada para aumentar o valor do pH do solo, imobilizar o alumínio tóxico que está lá presente, e assim nós conseguimos, por exemplo, aumentar a eficiência de uso do nitrogênio. A planta consegue utilizar ele de uma maneira melhor, produzir mais em função da correção do solo. Mas tem trabalhos clássicos de um colega do professor Eleone, o professor Francisco Antônio Monteiro, que foi meu orientador durante meu mestrado, que ele mostra uma série de combinações de nutrientes e o efeito desses nutrientes na produção da pastagem. Por exemplo, combinação de cálcio e nitrogênio. Lá nesses estudos do professor Francisco, ele mostra claramente, se não tiver com teor de cálcio adequado no solo, você pode adubar com nitrogênio, vai ter uma resposta, mas a resposta não é tão positiva como ela poderia ser se você fizer a calagem que vai corrigir o pH e ao mesmo tempo vai fornecer esse cálcio. A mesma coisa se aplica ao magnésio. Então temos que corrigir teor de magnésio, temos que corrigir teor de enxofre, e aí a gente tem aquilo que a gente chama de esquema do funil. Imaginem mesmo um funil. A parte mais larga dele, depois vai descendo até chegar numa parte mais estreita. A parte mais larga diz respeito às práticas de calagem e gessagem, que é onde a gente vai corrigir pH do solo, imobilizar o alumínio 3+, fornecer cálcio, magnésio e enxofre. Depois de fazer isso, a gente avança um pouco mais nesse esquema do funil e aí vai trabalhar com adubação com NPK. E por fim, se a gente fizer essas práticas da maneira adequada, aí vamos descer no funil e trabalhar com aplicação de micronutrientes. Não é um cenário comum no Brasil. Quem já faz calagem e aplica nitrogênio já está muito à frente dos demais, mas a tendência é que a gente vai evoluindo e chegue até na parte final desse funil. Assim esperamos, pelo menos, muito em breve. Sim. Certo. É um ser vivo, né? E tem que ter... E por falar em ser vivo, Flávio, é muito interessante quando a gente vê um perfil, né? E um perfil de solo, e quando compara o sistema radicular de algumas dessas pastagens, dessas plantas, é impressionante, né? Porque a gente vê a parte aérea e às vezes não sabe o que está acontecendo por baixo da terra. É impressionante o sistema radicular de algumas dessas plantas, né? Sim. E o que eu queria ouvir de você é o seguinte: esse tem sido um dos motivos de, em muitos dos sistemas de rotação e sucessão de culturas, o pessoal ter usado algumas dessas plantas, porque é realmente impressionante o que essas raízes têm em volume, quanto elas se aprofundam no perfil e como elas podem contribuir, né? Tanto como bomba de nutrientes, como massa que pode se decompor depois e melhorar o teor de matéria orgânica, né? Então, gostaria de ouvir sua opinião. Esse seria mais um motivo para nutrir bem
se o objetivo é colocar essas pastagens num sistema de rotação, né? Exatamente. Se você está pensando em rotação, o que você quer? Extrair aqueles nutrientes que estão lá numa camada superficial, muito abaixo, da onde outras culturas, por exemplo, o milho, a soja, não conseguem chegar. Então, a gente coloca uma planta que tem um sistema radicular profundo, a planta vai buscar aqueles nutrientes que estão lá embaixo, vai levar para a parte aérea, depois essa parte aérea vai formar uma palhada ali, então temos a ciclagem de nutrientes. Mas eu já vi relatos e fotos também de sistema radicular de determinadas espécies forrageiras chegar a 8 metros de profundidade. Não é o comum, até porque planta forrageira concentra a maioria do sistema radicular ali em torno de 80% na camada de 0 a 40 centímetros de profundidade. Mas isso também vai depender do manejo que a gente faz. Hoje nós temos trabalhado com a correção do perfil do solo em camadas mais profundas. Então a ideia é corrigir até 1 metro de profundidade e aí favorece o crescimento do sistema radicular. Muito interessante. Aí eu estou lembrando do colega Pablo Vidal Torrado, do nosso Departamento de Ciências do Solo, que ele é pedólogo, né? Então ele faz classificação do solo. Sim. E ele tem falado muito, não fale em construção do perfil do solo. O perfil do solo já está construído, ele já existe. O que vocês estão fazendo é perfil de enraizamento de culturas. Mas parece que está pegando esse nome, construir um perfil do solo, né? Tem certos termos que pegam e ficam. Por exemplo, eu trabalho muito com metais pesados, e metais pesados não é a terminologia mais adequada, porque não há qualquer correlação entre a densidade do metal e os danos que ele causa na planta. Então, é uma terminologia errada, mas é tão difundida que a gente conhece por metais pesados. É o mesmo caso da construção do perfil do solo. Muito interessante. E ainda nessa linha, Flávio, o pessoal que está nos ouvindo e está interessado nessa parte de rotação e sucessão de culturas, pelo que você tem acompanhado, quais são as espécies forrageiras que têm dado mais certo nessas rotações? Soja, milho, algodão? Tem alguma que tem se destacado mais ou algum grupo de plantas que tem se destacado mais? De longe, as braquiárias, tanto braquiária brisanta, braquiária decumbens, porque elas são menos exigentes em fertilidade do solo, crescem mais rápido do que outras plantas. Por exemplo, poderíamos utilizar plantas do gênero pânico, mas elas são muito mais exigentes em fertilidade do solo. Eu tenho que aumentar a saturação por bases do solo a um valor mais alto. Então, são plantas que não oferecem uma cobertura de solo tão grande quanto as braquiárias. Então, de longe, as braquiárias têm sido as mais utilizadas. Bacana. Certo, legal. Saindo um pouco da questão da rotação, né? Pensando que tem alguns pecuaristas nos ouvindo, assim, e devem estar pensando, mas economicamente falando, né? Qual que é o investimento para se fazer, então, uma adubação ali mais certeira, né? Ou talvez a pessoa nem faça porque não acha importante, como a gente falou no início da nossa conversa, né? E como que é o retorno financeiro, então, assim, o pecuarista ele decidiu, então, que ele vai fazer uma nutrição adequada para a sua forragem. Qual que é o retorno financeiro que ele tem e se esse aumento de biomassa, né, que falamos no começo, ele é realmente considerável para que ele continue, né, esse processo aí de nutrição? Olha, quando a gente pensa nessa questão que você colocou, a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais massa eu tenho na área, massa de forragem, mais animais eu consigo colocar naquela área, mais carne eu vou produzir na mesma unidade de área. Então, sempre eu tenho que levar em consideração também o mercado. Quanto está valendo a arroba do boi, se no caso eu estiver produzindo bovinos ou de outros animais, ruminantes, monogástricos. Então, eu tenho que fazer todas essas considerações. E no cenário atual, eu tenho que considerar também preço de fertilizantes. Depois que veio a pandemia, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente sabe que houve um boom aí nos preços dos fertilizantes. Então, temos que considerar tudo. Tanto que para culturas de interesse agronômico, como milho,
soja, tem muitos pesquisadores recomendando, nesse momento, faça uma calagem, uma gessagem bem feita. Invista um pouco menos nos fertilizantes, porque a gente sabe o preço absurdo que está, e a gente está fazendo isso para ter um retorno econômico também. Então, tem que considerar todas essas questões. Mas se o manejo for bem feito da pastagem, e aí tem que ter um manejo bem feito dos animais ali inseridos na pastagem também, há inúmeros trabalhos mostrando que o retorno econômico é muito grande, muito alto, se comparado com uma pastagem que não recebe adubação, não recebe calagem, é exorbitante, assim, gritante a diferença do retorno econômico. Certo, mas se fosse para você dar uma dica, assim, então, ok, precisa investir, o pecuarista está aqui nos ouvindo, então qual é o nutriente que ele vai investir? Hoje a minha dica é: faça uma calagem bem feita, uma gessagem bem feita e invista na adubação nitrogenada. Nitrogenada, ok, maravilha. Isso aí. É muito interessante, né? Fala essa questão do... E uma questão que eu estava pensando aqui, há também a relação da relação entre os nutrientes, quer dizer, o fato, se todos estiverem num nível adequado, as pastagens vão responder independentemente da relação, ou já estamos num nível de estudos na área que permitem também chegar a um balanço cálcio, magnésio, potássio, nitrogênio, enxofre, porque em outras culturas a gente observa vários pesquisadores que investem na relação dos nutrientes. A pesquisa na área de forrageiras já tem resultados que mostram a importância das relações, ou ainda estamos trabalhando com teores absolutos? Olha, temos que caminhar bastante ainda, porque são poucos os pesquisadores no Brasil que trabalham com pastagem nesse sentido que você colocou. Ainda tem um longo caminho para percorrer. E aí quem mais fez trabalhos nesse sentido que você perguntou foi o professor Francisco Monteiro. E aí ele estudava muito enxofre, e aí ele chegou numa relação nitrogênio-enxofre. Ideal, a planta absorve mais nitrogênio do que enxofre, e aí ele verificou que os melhores resultados, a depender da espécie forrageira, varia aí numa proporção de 10 de nitrogênio para 1 de enxofre, mas isso pode variar de 10 a 1 até 40 para 1, em função da espécie. Se eu estou trabalhando com gramíneas, se eu estou trabalhando com leguminosas, mas ainda temos que caminhar bastante, ainda temos trabalhado com valores absolutos. Essas relações precisam ser mais exploradas. Estamos ainda no feijão com arroz. É muita coisa ainda para... Mas é interessante porque é um campo que tende a crescer muito nos próximos anos, né? Sem sombra de dúvida. Muito interessante. Eu acho que agora indo um pouco para o outro tema, né, que a gente falou que ia comentar aqui um pouco, dessa questão da fitorremediação de áreas poluídas. Comenta um pouco com a gente, assim, como que é fazer essa fitorremediação com forrageiras? Olha, aí chegou na área que eu gosto de fato, que eu trabalhei nos últimos anos, desde 2012 eu tenho trabalhado com isso. A fitorremediação é extremamente interessante para descontaminar ambientes poluídos. Primeiro porque é uma tecnologia muito mais barata. E aí aqui eu dou um exemplo. A gente poderia, por exemplo, ir na área contaminada, escavar o solo, por exemplo, da camada de 0 a 40 centímetros de profundidade, levar aquela camada de 0 a 40 de toda a área para a indústria, fazer a descontaminação na indústria e retornar esse solo. Mas imagina o preço disso, e aí te digo, fica em torno de 3 a 4 milhões de dólares por hectare. E imagina os danos secundários. Eu alterei toda a estrutura do solo, microbiota foi totalmente perdida, então eu corrijo um problema, mas causo outro. Já a fitorremediação é a tecnologia considerada mais amigável do ponto de vista ambiental e é muito interessante economicamente também. Tem alguns estudos que mostram que o custo da fitorremediação é em torno de $500 por hectare. Então, imagina, $500 comparado com 3, 4 milhões de dólares, fora os danos que vai ser gerado também, né? Então, a gente tem tentado trabalhar com fitorremediação, que é mais amigável do ponto de vista ambiental. E aí, quando a gente trabalha com fitorremediação, o que a gente tem que pensar?
queremos que a planta absorva o máximo daquele contaminante presente no solo e transporte ele para a parte aérea. Depois, então, nós escolhemos essa parte aérea e removemos o metal da área, né? E aí, então, duas coisas nós definem basicamente a eficiência de fitorremediação das plantas. A concentração do metal na parte aérea da planta e o quanto a planta produz de biomassa. Então, nós queremos trabalhar com plantas que produzem uma grande quantidade de biomassa por hectare. Aí eu já saio até um pouco das forrageiras. Hoje o foco é gramíneas bioenergéticas, que chegam a produzir aí em torno de 100, 150 toneladas de massa seca por hectare. E aí, mesmo que ela absorva pouco metal, a quantidade de biomassa faz a diferença e aí nós temos uma eficiência maior na fitorremediação. Então é isso que eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, é a área que eu gosto. Nossa, que interessante, professor. Não conhecia essa área realmente, acredito que muita gente que está nos ouvindo não deve também saber sobre isso. É um campo, né, que os agrônomos que estão nos ouvindo têm que estar sempre atentos, principalmente o pessoal que eventualmente está estudando ou é formado há pouco tempo. É um campo que os agrônomos devem ocupar, porque é o agrônomo, o engenheiro florestal, que conhece as relações solo-planta. Sim. Né? Alguns profissionais conhecem muito da parte da biologia da planta. Sim. E outros conhecem muito o solo ou as rochas. Mas quem faz essa interação é realmente o profissional que junta as duas áreas, né? Sem sombra de dúvidas. E Flávio, os resultados que você obteve foram... eu sei, né? Mas eu gostaria que você passasse para o pessoal para qual metal ou quais metais que você mais trabalhou e quais as plantas que deram mais resultado para esse processo. Olha, né, nós temos até um artigo de revisão publicado sobre isso, né, na revista Frontiers in Plant Science, mas é preciso fazer um adendo aqui. As gramíneas forrageiras ou então as bioenergéticas são interessantes para serem utilizadas no processo de fitorremediação, mas elas não apresentam mecanismos tão eficientes para lidar com a toxidez gerada pelos metais. Então, se nós estamos pensando em uma área extremamente contaminada, não podemos entrar com o cultivo dessas espécies forrageiras. Primeiro a gente tem que entrar com outras tecnologias, e aí eu digo que a gente usa as plantas forrageiras ou bioenergéticas para dar uma polida na área. Quando a concentração já está mais baixa, e se nós entramos com essas espécies e fazemos a fitorremediação. E aí temos exemplo de várias espécies, tanto de clima temperado, de clima tropical, braquiárias, panicum, gramíneas, leguminosas, todas elas podem ser utilizadas para fitorremediação de metais quando a concentração no solo já é mais baixa, e aí de todos os metais. Mas aqueles que causam mais problemas do ponto de vista ambiental são arsênio, cádmio, cromo, cobre, mercúrio, chumbo, níquel e zinco. Então, quando a gente está falando de fitorremediação de áreas contaminadas por metais, a gente pensa nesses 8 metais. E aí a grande maioria das plantas pode ser utilizada para descontaminar as áreas poluídas por todos esses metais. Eu trabalhei muito com braquiária e com panicum, utilizando as duas para descontaminar solo poluído por cádmio. E aí verificamos que a concentração de cádmio no solo, quando ela está até ali 5 até 10 miligramas de cádmio por quilo de solo, essas espécies crescem bem e conseguem, então, fitoextrair o metal do solo. Mas a partir de concentrações maiores que isso, há um declínio muito forte na produção, e como a eficiência de fitorremediação depende também da produção de massa, aí a eficiência diminui muito. Mas não tem assim uma espécie que eu diga, aplique essa, ou plante, cultive essa espécie em qualquer local contaminado que vai dar um bom resultado. Vai depender muito da região, se é de clima tropical, de clima temperado e qual metal está lá. Podemos até cultivar todas elas para todos os metais, mas evidentemente vai ter uma resposta melhor para uma determinada situação. E aí tem que considerar essa situação para responder.
Legal, né? E quem é da área ambiental e está nos ouvindo, já estamos numa fase de ter contatos com os órgãos ambientais, CETESB em São Paulo, INEP no Rio, CONAMA. O CONAMA em nível federal, né? Já chegamos nessa fase de poder, eventualmente, um órgão ambiental chegar ao ponto de sugerir, indicar, propor esse tipo de método para uma fitorremediação diária, Flávio? Não, ainda não chegamos. Tem muita coisa para caminhar. De longe, o estado mais avançado nessa questão é o estado de São Paulo, onde está situada a CETESB, que tem os valores orientadores já específicos para o estado em relação à contaminação dos metais no solo, mas mesmo assim ainda tem um longo caminho a percorrer para determinar, nesse tipo de situação, eu entro com fitorremediação, vou entrar com uma técnica química, um processo, uma tecnologia que envolve processos físicos para remover o metal do solo, ainda não temos. Então, é um longo caminho a ser percorrido até chegar nesse tipo de situação que tenha lá uma cartilha. Você tem a situação X, aplique tal tecnologia que vai resolver sua situação. Talvez seja o futuro, né? De conseguir transformar isso em política pública, né? Sem sombra de dúvidas. Interessante. Agora, Flávio, uma pergunta provocativa. Tá bom, essa planta acumulou o cádmio, o arsênio, o chumbo, o zinco. E o que eu faço com ela depois? O que a gente tem pensado em fazer? Eu vou dizer o que a gente tem pensado em fazer e o que tem sido feito. Os dois países de longe que têm esse processo mais avançado de uso de plantas para descontaminar a área poluída é Estados Unidos e China. E o que eles fazem? Usa a planta para descontaminar o ambiente. Então, a planta absorveu aquele nutriente, aquele metal. E o metal não é degradado. Então, o que você faz? Você tira de uma área contaminada e tem que levar para outro lugar. E o que o pessoal tem feito? Incinerado a biomassa, na China principalmente, e incorporado essas cinzas em calcário, em cimento para uso na construção civil. E aí mistura as cinzas no cimento e usa na construção civil, deixa lá imobilizado. Mas o que nós temos tentado fazer? Já que esse metal está lá na biomassa, a primeira coisa que nós temos pensado é reduzir a biomassa. E aí podemos reduzir ela por meio do processo de pirólise, produzindo também biochar, que é um condicionador de solo. Então, ali já teríamos um condicionador de solo, e aí a intenção é elevar a temperatura até 1000 graus e causar volatilização do metal presente na biomassa. E aí utilizar filtros acoplados ao incinerador, e aí esse filtro retém o metal, não deixa ele ir para a atmosfera, e depois então teríamos o biochar livre do metal. E aí, nesse processo de pirólise, a emissão de gases. Poderíamos produzir bioenergia a partir desse gás, biogás, né? E depois ainda concentrar os metais que estavam presentes na cinza e revender para a indústria. Por exemplo, o cádmio é muito utilizado na fabricação de bateria de carro. Então, de uma vez só, nós descontaminaríamos a área, produziríamos um condicionador de solo, que é o biochar, produziríamos bioenergia e concentraríamos o metal para revender para a indústria. Muito interessante. O desenvolvimento sustentável. Exatamente. Né? Muito legal. Olha, a ciência realmente é algo interessantíssimo, né? Acho que quem está nos ouvindo talvez nunca ouviu falar sobre esse assunto de fitorremediação, e você nos trouxe de uma forma realmente muito legal, assim, de saber, bem mastigada, né? Porque é um assunto difícil, né? É um assunto mais complexo, mas realmente muito legal saber disso tudo, muito interessante mesmo. Acredito que agora a gente pode ir finalizando, né, a nossa conversa mais científica aqui com o professor Flávio, e a gente vai entrar num outro lado, né? A gente vai saber um pouco o outro lado do professor Flávio, uma parte mais descontraída, professor, que é o Porteira Aberta. Porteira Aberta.
Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Então, agora a gente vai saber um lado pessoal, né, fora do profissional. A gente vai saber um pouquinho sobre um hobby do professor Flávio, que pode ser que muita gente que te conhece não faz ideia desse seu hobby. O professor Flávio, ele ama fotografia. Conta pra gente um pouquinho, professor. É isso mesmo, gosto muito. Não quer dizer que eu seja um bom fotógrafo, mas gostar eu gosto. Eu possuo aquelas câmeras profissionais, gosto muito de tirar fotos. Eu não sei se o pessoal aqui conhece ou já ouviu falar numa estrutura chamada Mixtile. É como se fosse um quadro que você pode colar na parede. E aí há um site que vende esse Mixtile. Você coloca nesse quadro a foto que você quiser, já vem impressa, e é como se fosse um tijolinho que você cola na parede. E esse tijolinho deve pesar em torno de 10 gramas, e aí fica um negócio muito bonitinho, assim que você vai colando tijolinhos e tijolinhos com foto. E aí eu tenho isso na minha casa, e eu falo para minha esposa que a minha intenção é colar isso até no teto. Ela fica doida comigo. Mas eu tenho assim, na sala é completamente cheio desses tijolinhos com fotografias que eu tirei de viagens minhas, então eu gosto bastante. Até foi uma forma de escape durante a pandemia. Por exemplo, na pandemia eu morava aqui em Piracicaba ainda, e aí eu colocava a máquina na janela do apartamento onde eu morava e ficava testando várias estruturas da câmera para ver qual foto ficava melhor quando tirada à noite. E eu ficava 1-2 horas na janela mudando as configurações da câmera e tirando foto, e ao mesmo tempo assistindo cursos no YouTube sobre fotografia. Que interessante. Não tem nenhuma foto do time do Corinthians, não, né? Não tem, bom. Mas nesse momento também não haverá, porque do jeito que estamos jogando... Mas interessante o hobby, ainda mais você que está na área de nutrição mineral, eu imagino você associar esse seu hobby com um material didático, né? Ligado à nutrição, sintomas de deficiência, toxicidade. Sim. Você pode produzir um material didático que associe isso, né? Sem sombra. Não sei se você já está fazendo isso, mas é interessante, né? Eu tenho muita foto de sintomas de deficiência guardada em casa, mas nunca tinha pensado em fazer um e-book, por exemplo. Agora veio a ideia da para convidado a fazer um e-book pelo Solo Agro. Muito obrigado. Vamos desenvolver esse material. Mas tem alguma situação, ou não sei, né, que você gosta mais de tirar as fotos, né? São pessoas, são imagens, são paisagens? O que é normalmente que você faz essas fotos? Eu gosto de tirar muito de paisagem. E aí até conto um caso que aconteceu comigo. Eu estava em Zurique, na Suíça, participando de um congresso na área de metais pesados. E aí tem um lago lá, muito bonito para quem já visitou Zurique, e aí eu fui me aproximar do lago, aproximando cada vez mais. Eu vou tirar uma foto melhor. A sorte é que eu estava em um ângulo que o lago estava raso, porque eu escorreguei e caí dentro do lago, e aí eu fiquei o dia todo andando na cidade com o tênis encharcado, fazendo aquele clec, 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 mas pelo menos a máquina não molhou. A máquina não molhou. Não molhou, mas caí dentro do lago. Olha só. Que bacana, bastante interessante. E eu imagino, né? Eu gosto de tirar fotos, mas não nesse nível. O quanto deve relaxar, né? Esfriar a cabeça, mudar. Imagina, você tem que ter foco, né? Não só o foco da máquina, como o seu foco. Né? Sem sombra de dúvida. O que faz a diferença é o ângulo que você vai tirar. Você tem que imaginar 1000 situações antes de tirar a foto. De que forma que essa foto vai ficar boa, de que forma que não vai ficar. Mas tem até um amigo seu também, professor na Exalc, Ricardo Antunes de Azevedo. Esse gosta de fotografia, viu? E tem tirado muitas fotos ultimamente da Lua. E aí eu vi uma
postagem dele no Facebook, eu tenho uma única câmera, mas ele tem 5, 6 câmeras que partem desde câmeras pequenas assim até aquelas câmeras extremamente grandes, potentes. E aí eu vi ele se aprontando para tirar foto da Lua, e aí ele foi empilhando as câmeras lado a lado para fazer as fotografias. Eu não sei se eu vou chegar nesse nível, mas a intenção é melhorar e ir comprando câmeras melhores. Muito legal. Que legal. Muito bom. Muito bom. Ótimo. A gente vai finalizando, então, a nossa conversa, o nosso papo com o professor Flávio Rabelo. Muito interessante a sua área de estudo, né? A gente agradece muito em nome do Solo Agro. Agradeço a sua presença aqui conosco, pelo bate-papo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito a vocês pela oportunidade, pelo convite. Foi ótimo. Muito obrigada, professor. Obrigado, Leone. Thaís. Flávio, obrigado, viu, por participar do corpo docente do programa Solo Agro, por contribuir com esse nosso programa de capacitação, né? E, ao mesmo tempo, parabéns pela sua carreira e desejo, mais uma vez, né, muito sucesso para você. Você tem tudo para continuar nessa carreira e despontar cada vez mais. Precisamos de gente dedicada. Eu acompanhei de perto o seu trabalho, sei do quanto você tem de inspiração, mas quanto tem de transpiração também, né? O Flávio trabalha muito, trabalha forte, trabalha com qualidade. Então é muito bom a gente ver essa nova geração de professores chegando, porque você vai formar recursos humanos e é bom eles terem você como exemplo, né? As pessoas seguem muitos exemplos, né? Sem sombra de dúvidas. E muito sucesso para você. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, mesmo deixando de ser seu supervisionário de pós-doutorado, você continua me abrindo muitas portas ainda. Sou muito grato. Valeu, obrigado. Agradeço também a você que nos ouviu. Muito obrigada e em breve teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!